Olá galera, vamos lá para mais uma aula de matemática básica e nessa aula eu vou falar sobre equações especiais. Essa aula aqui não vai ter aula de exercícios resolvidos porque é uma aula bem simples, não tem muita teoria e eu já vou te explicar as equações aqui resolvendo exemplos, tá ok? A primeira equação que eu tenho aqui então é a equação fracionária. Ô Gui, para uma equação ser fracionária ela tem que ter fração? Não, cuidado, não é só isso, tem que acontecer mais alguma coisa. Além de eu ter fração, eu tenho que ter a minha incógnita no denominador dessa fração. Aí eu tenho uma equação fracionária. Então o que eu tenho aqui? 12 sobre x menos 4 sobre x menos 2 igual a zero. Então a minha incógnita, o meu x, está no denominador da fração. Eu tenho uma equação fracionária. Como que eu faço para resolver? Esse primeiro caso aqui é o caso mais simples, onde eu tenho apenas duas frações na minha equação, apenas dois termos. Eu tenho só o 12 sobre x e o 4 sobre x menos 2. Quando eu tenho só duas frações, é bem fácil. É só eu deixar uma fração em cada lado da igualdade e multiplicar cruzado. Não tem segredo nenhum, tá? Então, como que eu faço para deixar uma fração em cada lado da igualdade? É só eu passar essa fração que está subtraindo para o lado de lá, para o segundo membro, ela vai passar somando. E eu vou ter uma fração em cada lado, tá ok? Então vamos lá. Vou ficar com 12 sobre x igual, aí eu vou passar essa fração para o lado de lá, ela vai passar somando, então vai passar positivo, 4 sobre x menos 2. Pronto! Agora eu tenho só duas frações, uma em cada lado da igualdade. Aí para multiplicar é só usar o método ninja. Você já conhece ou não? Qual que é o método ninja? Multiplicar cruzado, tá ok? Como é que eu vou fazer? Yeah! Esse é o método ninja, tá ok? Você vai multiplicar cruzado aqui. Então como é que vai ficar? Eu vou fazer 4 vezes x, que bobeira, não? Vamos lá. 4 vezes x, e aí vou fazer 12 que multiplica x menos 2, tá ok? Então vamos lá. 12 que multiplica, só tem que tomar cuidado que o 12 vai multiplicar esse termo todo que está aqui. Multiplica o x e também o menos 2, né? Então 12 que multiplica x menos 2, vamos colocar aqui, igual a 4 que multiplica x. X vezes 4 eu vou ter 4x. Agora eu caí aqui numa equação do primeiro grau, né? Então é bem tranquilo para resolver, a gente já viu como é que faz isso aí. Eu vou ter então 12x, aí 12 vezes menos 2 eu vou ter menos 24, igual a 4x, certo? 12x eu vou ter que juntar com esse 4x, então vai ficar, vou passar esse 4x subtraindo, vou ficar com 12x menos 4x igual a 24. Vou passar o 24 somando no segundo membro. 12x menos 4x eu tenho 8x, então 8x igual a 24. Aí o meu x vai ser igual a quem? 24 dividido para 8. 8 está multiplicando, vai passar dividindo, certo? 24 dividido para 8, eu tenho aqui então que o meu x é igual a 3. Professor, então 3 é a solução dessa equação? Aí eu tenho que tomar cuidado. É candidata à solução. Por que candidata? Porque nas equações fracionárias eu vou ter que sempre verificar se o valor que eu achei para o x ele pode ser solução. Porque como a minha incógnita está no denominador de uma fração, eu tenho que lembrar que denominador de uma fração nunca pode ser zero, certo? Então eu tenho que tomar cuidado que o x tem alguns valores que não pode assumir nas equações. Nesse caso aqui, o meu x não pode ser o próprio zero, porque eu tenho 12 sobre x, se o x fosse zero seria 12 sobre zero, isso não pode. E o meu x não pode ser 2 também. Como eu tenho nessa outra fração x menos 2 aqui no denominador, se o x fosse 2, 2 menos 2 daria zero, então não pode ser. Então nesse caso aqui o x não pode ser nem 0 e nem 2. Como deu 3, não tem problema nenhum, tá? Então a solução dessa minha equação é o 3. E a gente pode até conferir se está certo, né? Se eu trocar o x por 3 aqui, o que vai acontecer? 12 dividido para 3 eu tenho 4. E aqui, vou pegar nessa aqui que fica mais fácil para observar, né? 12 dividido para 3 eu tenho 4. E aqui eu tenho 4 sobre x menos 2. 3 menos 2 fica 1. 4 dividido para 1 dá 4. 4 igual a 4, então eu tenho a igualdade. Significa que essa é a solução mesmo. Olha só o segundo exemplo agora. 1 mais 2 sobre x menos 4 igual a 8 sobre x quadrado menos 4x. Nesse caso não dá pra gente fazer o que a gente fez antes. Por quê? Porque eu tenho mais que duas frações, eu tenho três termos aqui. Tenho 1, tenho essa fração e essa fração. Tenho três termos, então não dá pra fazer o método ninja, tá? O que eu vou ter que fazer aqui? Aqui eu vou ter que de alguma maneira juntar essas frações aqui. Como que eu faço para juntar? Eu vou ter que primeiro tirar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Tá, professor, mas como que eu vou tirar mínimo múltiplo comum se tem letra no denominador? Quando tem número eu sei tirar, mas quando tem letra não vai. É bem fácil, tá? O que a gente vai ter que fazer?
a gente vai ter que sempre pegar o produto de todos os fatores com os seus maiores expoentes. O que isso significa? Vamos ter que pegar todos os termos que são diferentes, multiplicar, aqueles que são iguais, eu pego o que tem o maior expoente, tá? É bem fácil. Nesse caso aqui, eu tenho nenhum fator comum. Porém, eu posso pegar esse denominador aqui, x² menos 4x, e posso simplificar ele, tá? Então, a gente sempre tem que tentar simplificar, tentar fatorar o denominador. Então eu posso fatorar esse cara aqui para dar uma melhorada. Então eu vou fazer isso. Então eu vou ter 1 mais 2 sobre x menos 4, certo? Igual a 8. X² menos 4x, é só eu colocar o x em evidência, vamos lembrar da fatoração, certo? Vai ficar x que multiplica x menos 4. Tá ok. Então agora, para achar o mínimo múltiplo comum desses denominadores, é só eu multiplicar os fatores que são diferentes, tá? Quais fatores eu tenho aqui? O fator é o termo que está multiplicando, então eu tenho o fator x e tenho o fator x menos 4. Então o mínimo múltiplo comum nesse caso aqui vai ser x que multiplica x menos 4, tá? Esses dois fatores são iguais, então eu não multiplico os dois, eu pego uma vez só, tá ok? E aí, se tivesse um desses dois termos aqui ao quadrado, por exemplo, aí eu pegaria o fator que tem o maior expoente, pegaria o x menos 4 ao quadrado, tá ok? Então não tem segredo, tá? É só multiplicar os fatores que são diferentes. Se tiver algum igual, você pega o que tem o maior expoente, tá? Pega uma vez só ele. Beleza, então vamos lá. Vou colocar o denominador, então, mínimo múltiplo comum para os dois lados da igualdade aqui. X que multiplica x menos 4. E aí, para resolver, eu faço da mesma forma que quando eu tenho soma de frações, né? Eu tenho lá o mínimo múltiplo comum, aí o que eu faço? Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Aqui é a mesma coisa, certo? Então vamos lá. X que multiplica x menos 4 dividido para 1, nesse primeiro termo não tem ninguém embaixo, é 1, certo? Fica o próprio termo que eu tenho aqui. Vezes 1 vai ficar o próprio termo. Então x que multiplica x menos 4, tá ok? Mais... Aí, x que multiplica x menos 4, quando eu divido para x menos 4, simplifica o termo x menos 4, sobra só o x, tá ok? X vezes 2 eu tenho 2x, então aqui mais 2x, igual a x que multiplica x menos 4, dividido para x que multiplica x menos 4, dá 1. Dividir uma coisa para ela mesma dá 1. 1 vezes 8, 8. Tá ok. Fiz isso antes e depois da igualdade, tá dividindo pela mesma coisa dos dois lados, é só eu simplificar os meus denominadores. Aí eu fico só com o numerador, tá? Então eu tenho aqui x vezes x, x ao quadrado. Beleza? X vezes menos 4, eu tenho menos 4x. Mais 2x que já estava ali. Isso aqui é igual a 8. Agora o que aconteceu? Eu caí numa equação do segundo grau, né? Então, sempre que eu tiver uma equação fracionária, e as outras que a gente vai ver depois, eu vou acabar sempre caindo numa equação do segundo grau, tá? É muito importante a gente saber resolver a equação do segundo grau, então você tem que lembrar da nossa aula que a gente já teve. Se você não assistiu ainda, eu recomendo que assista a equação do segundo grau, tá ok? A gente vai precisar bastante disso aqui. Então como é que vai ficar? Tenho que igualar todo mundo a zero, certo? Então eu vou ficar com x ao quadrado, menos 4x mais 2x, eu fico com menos 2x. E esse 8 está somando, vai passar subtraindo, menos 8 igual a zero. Agora eu tenho que achar então as raízes dessa equação do segundo grau aqui. Então eu vou fazer por soma e produto, tá? Vamos lembrar então, a soma das raízes de uma equação de segundo grau é só eu fazer menos o b sobre o a. Então o b é o coeficiente do x, que é menos 2. Então eu faço menos 2 dividido para a, o a é o coeficiente do x ao quadrado, que é 1. Então fica menos 2 dividido para 1, vai ficar 2 positivo. E o produto das raízes é o c sobre o a. Então, menos 8 dividido para 1, que fica menos 8. Então, as minhas raízes são dois números que somados dá 2 e multiplicados dá menos 8. Quais são esses dois valores? Vai ser o menos 2 e o 4, certo? Se eu somar menos 2 e 4 dá 2, se eu multiplicar menos 2 e 4 dá menos 8. Então, são os dois candidatos à solução. Eu tenho que verificar se eu não vou ter problema nesses denominadores aqui, tá? Bom, a gente facilmente percebe que se o x for 4, vai zerar esse denominador aqui, certo? 4 menos 4 fica 0. Então o x não pode ser 4. O 2, o menos 2 não tem problema, tá? Menos 2 não vai zerar nenhum dos denominadores que eu tenho aqui. Então o 4 não pode ser solução, a minha solução da equação vai ser só o menos 2, tá?
Agora nós temos a equação irracional. Uma equação vai ser irracional quando a incógnita estiver dentro de um radical, estiver dentro de uma raiz. Então olha só o que eu tenho aqui. 3 mais raiz quadrada de x menos 1 igual a x. Como que eu faço para resolver essa equação? Bom, para resolver uma equação irracional eu tenho sempre que eliminar os radicais, tá ok? Como é que eu vou fazer isso? Eu sempre tenho que isolar o meu radical em um dos membros da igualdade, tá? E aí eu vou aplicar uma potência dos dois lados da igualdade que faça esse radical, que faça com que eu simplifique esse radical. O que vai acontecer então? Se eu tenho 3 mais raiz quadrada de x menos 1, para eu isolar esse radical aqui, é só passar esse 3 para o segundo membro, certo? Então é isso que eu vou fazer. Então eu vou ficar com raiz quadrada de x menos 1 igual a x. Esse 3 está somando, vai passar subtraindo, então menos 3. Beleza, fiquei com o meu radical isolado, é só eu aplicar uma potência nesse radical que seja uma potência de expoente igual ao índice da raiz, porque aí vai cancelar a minha raiz. Se eu tenho raiz quadrada, então é só eu elevar ao quadrado, que aí vai simplificar a minha raiz, tá ok? Muito bem, então eu elevo isso aqui ao quadrado, só que se eu elevei esse lado da equação ao quadrado, eu tenho que elevar o outro lado da equação também ao quadrado. A gente tem que lembrar que a equação é uma igualdade, eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu faça dos dois lados. Então se eu elevei esse lado ao quadrado, eu tenho que elevar esse lado aqui também ao quadrado. Certo? Se aqui fosse uma raiz cúbica, eu elevaria ao cubo. Se fosse uma raiz quarta, eu elevaria na quarta potência. Tá? Sempre para cancelar a minha raiz. Muito bem. Então agora, o que vai acontecer? Raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado vai sobrar x menos 1. Beleza. Igual x menos 3 ao quadrado é um produto notável, vai dar o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, então vai ficar menos 6x, mais o quadrado do segundo, então mais 9. Novamente caí numa equação de segundo grau. Então é só igualar todo mundo a zero, então eu vou passar esse x quadrado para o primeiro membro, vai passar menos x ao quadrado. Esse 6x negativo vai passar somando, como já tem mais um x aqui, vai ficar 6x mais x, 7x. Tá ok? Esse 9 positivo vai passar subtraindo, já tem um menos 1 ali, menos 1 menos 9, menos 10. Isso aqui é igual a zero. Então, novamente, caí numa equação de segundo grau. Vou fazer por soma e produto de novo. Tá? Então, a soma das raízes, menos b sobre a. Então, vai ficar menos 7 sobre menos 1, que dá 7. E o produto é o c sobre o a, menos 10 para menos 1, fica 10. Esse aqui é fácil, né? 2 e 5, tá? Então, 2 e 5 são candidatos à solução. Novamente, eu vou ter que sempre conferir se os meus resultados que eu achei para x, vou ter que conferir se eles podem ser a solução da equação. Tenho que verificar se eu vou ter a igualdade ali. Então, eu sempre tenho que verificar. Vamos verificar em primeiro, então, para x igual a 2. O que vai acontecer, tá? Então, para x igual a 2, o que a gente tem? Eu tenho ali 3 mais raiz quadrada de x menos 1. Se o x é 2, 2 menos 1 fica 1. Então, raiz quadrada de 1 igual a x, então tem que ser igual a 2. Vamos lá. 3 mais raiz quadrada de 1 é 1. Fica 3 mais 1 igual a 2. 3 mais 1 é igual a 2? Não é, né? 3 mais 1 é diferente de 2. Significa, então, que o 2 não pode ser solução, porque não verificou a igualdade. Aí eu vou ter que verificar se o 5 vai dar igualdade, certo? Então eu vou verificar para x igual a 5, o que a gente vai obter? Então eu tenho 3 mais raiz quadrada de x menos 1. Se o x é 5, vai ficar 5 menos 1. Então eu vou ter raiz quadrada de 5 menos 1, que dá 4. Tem que ser igual a x, tem que ser igual então a 5. Vamos lá. 3 mais raiz quadrada de 4 é 2. Então fica 3 mais 2. 3 mais 2 é igual a 5. Então aqui verificou a igualdade. O 5, então, ele é solução, ele pode ser solução. Se os dois valores, por acaso, não dessem certo, a solução seria conjunto vazio, não teria solução, tá? Mas então, solução dessa equação aqui é o 5. Então não tem segredo, tá? Uma equação irracional, é só você isolar o teu radical, aplicar uma potência nos dois lados da igualdade que faça eliminar esse radical, e aí resolver a equação e verificar, no final, verificar se pode ser esse valor ou não. Se por acaso eu tivesse dois radicais na mesma equação, não tem problema, tá? Você isola um dos radicais primeiro, aplica a potência dos dois lados da igualdade,
vai continuar tendo um radical na equação, é só fazer o mesmo processo de novo, isolar esse radical que sobrou e aplicar as potências de novo, e uma hora você vai conseguir cancelar, tá ok? E a última equação que a gente vai ver aqui é a equação biquadrada. A equação biquadrada é uma equação do quarto grau que a gente consegue resolver, consegue achar as 4 raízes dela, reduzindo a uma do segundo grau e resolvendo apenas a equação do segundo grau. Então o que vai acontecer? Primeiro, para uma equação ser biquadrada, ela tem que estar exatamente nesse formato aqui. Tem que ter o termo do x na quarta, tem que ter o termo do x ao quadrado e tem que ter o termo independente de x, que é o número que está sozinho, tá? Ela não pode ter o termo de x ao cubo e não pode ter o termo de x. Tem que estar exatamente nesse formato. X na quarta, o termo de x ao quadrado e o número sozinho, beleza? Tá ok. O que vai acontecer então? A gente vai ter que fazer uma substituição de variável. O que isso significa? Eu vou sempre chamar o x ao quadrado de uma outra letra, tá? Eu vou pegar o meu x ao quadrado aqui, vou chamar de uma outra letra. Pode ser t, por exemplo, tá? Então eu chamei meu x ao quadrado de t. Então eu vou trocar o x ao quadrado da equação por t. No primeiro termo eu tenho x na quarta. Bom, x na quarta é a mesma coisa que x ao quadrado elevado ao quadrado, tá? Se x ao quadrado é t, então x na quarta eu vou ter t ao quadrado, certo? Então eu tenho t ao quadrado menos 13 vezes x ao quadrado, x ao quadrado é t, eu tenho 13 menos 13t, beleza. Mais 36. Então eu consigo reduzir uma equação biquadrada a uma do segundo grau, tá? Agora é só eu resolver essa equação do segundo grau aqui em função de t, né? Na incógnita t. Muito bem. Então a gente vai fazer por soma e produto novamente. A soma tem que ser dois valores que eu vou ter. A soma então é menos o b sobre o a, certo? Então eu vou ter menos 13 dividido para 1, fica 13. E o produto é o c sobre o a, então o produto é 36 dividido por 1, 36. Para uma multiplicação da 36, eu não tenho muitas possibilidades, né? Pode ser 12 e 3, mas aí a minha soma não dá 13. Pode ser 9 e 4, 9 e 4, né? Porque a soma já fecha 13. Então os valores que eu tenho aqui são 9 e 4. 4 e 9. 9 mais 4 dá 13, 9 vezes 4, 36. Fechou, né? Professor, então o resultado da minha equação biquadrada é o 4 e o 9? Não. Não é. Por quê? 9 e 4 são os valores de t. Mas quem que eu disse que era t? Eu disse que t era x ao quadrado. Então eu tenho que voltar para o x. Tá? Tenho que voltar para a minha incógnita inicial. Então eu tinha dito o seguinte, que t era x ao quadrado. Se t é 4 e t é 9, significa que x ao quadrado é igual a 4 ou x ao quadrado é igual a 9. Se o t pode ser 4 ou 9, x ao quadrado pode ser 4 ou 9. E aí eu acho as 4 raízes da minha equação biquadrada, tá? Se x ao quadrado é igual a 4, x pode ser mais ou menos 4, certo? Se eu pegar 4 ao quadrado, aliás, mais ou menos 2, desculpa, tá? Se eu pegar 2 ao quadrado dá 4, se eu pegar menos 2 ao quadrado também dá 4. Então pode ser mais ou menos 2. E da mesma forma o meu x pode ser também mais ou menos 3, ambos ao quadrado dá 9. Então essas são as 4 raízes da minha equação biquadrada, tá? Solução é menos 3, menos 2, 2 e 3. Então essa foi a nossa aula sobre algumas equações especiais. Falei da equação fracionária ou racional, da equação irracional e da equação biquadrada. Até a nossa próxima aula. Valeu!